Oi, boa noite, tudo bem? Veja quais são os destaques da edição de hoje do Jornal da TV Tati. Celular ajuda ou atrapalha? Ministério da Educação estuda proibir o uso de celular em sala de aula. Em São José dos Campos, algumas escolas já aderiram à proibição. Empreendedorismo em alta tem estreia hoje no Jornal da TV Tati. A partir de agora, toda semana tem um quadro para dividir com você boas ideias de empreendedores da região. Doces ou travessuras? Halloween anima o comércio e a expectativa é que as vendas aumentem esse ano. 2024 ainda não acabou, mas já entrou para a história quando o assunto é energia solar. O Brasil bateu recorde de importação de painéis solares esse ano. Aqui na região, moradores e comerciantes estão aderindo a esse sistema. Há cerca de 1 ano e meio, o Cláudio levou um susto quando recebeu a conta de energia. Ele tinha acabado de renovar alguns eletrodomésticos. E a gente teve um aumento na conta de luz nossa, porque a gente trouxe ar-condicionado para casa, a gente também tem uma banheira que é elétrica. Então a gente percebeu que a longo prazo esse valor realmente ia começar a pesar na conta, então já valia a pena a gente investir em energia renovável. O analista de dados trabalha em home office e acaba consumindo mais energia do que se trabalhasse fora. Para ele, o retorno do investimento já é uma realidade. A gente comprou as placas faz um pouquinho mais de 1 ano, né? E a gente parcelou e terminamos de pagar agora. Mas a gente não imaginava que o retorno ia ser tão rápido, né? A gente até esperava que ia demorar um pouco mais. Mas a gente pagava mais ou menos uma média de 350, 400 reais. A gente teve uma redução de uns 60% nesse valor ao mês. Então, se você for somar aí ó, do tempo que a gente tem já usando a placa, a gente está praticamente agora só colhendo fruto, dado que a gente já recuperou o financiamento. O uso de placas solares tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. A prova disso é o número de exportações. Somente de janeiro a junho deste ano, o país exportou mais de 704 mil toneladas de produtos relacionados à energia solar, o que representa um crescimento de 31% em comparação ao mesmo período do ano passado. Com a instalação, no mês seguinte, ela já enxerga ali 90% de desconto na sua conta de energia, que é algo que é muito vantajoso, ainda mais agora, com esses aumentos tarifários, bandeira vermelha, e você fica isento dessas bandeiras adicionais. Com a própria conta de energia, a gente faz um cálculo de geração, esse cálculo é anual. Feito esse cálculo, é feita uma vistoria em loco, para ver se não tem nenhum problema de sombreamento, se a estrutura física suporta, né, se tem que fazer nenhum reforço estrutural. Com esses dados, essas informações, dimensiona o kit, e assim é feito o projeto para o cliente. A primeira coisa é substituir o relógio, né? Hoje você tem um relógio que é direcional, troca para um bidirecional, né? E a parte elétrica também, você tem alguns componentes que são instalados, principalmente a parte de proteções, e para fazer sincronismo com a rede externa da concessionária. Mas fora isso, o mercado também ele tem algumas outras modalidades, né? Que como energia, como plano de serviço, que o cliente ele faz toda uma instalação e não paga pelo equipamento. Ele tem uma economia sem fazer investimento no equipamento de fotovoltaico. Algumas empresas também estão aderindo às placas solares, como essa distribuidora de açaí. É muito bom, né? Porque você colocou para rodar no primeiro mês, você já vê abaixando a conta, né? Quase pela metade. Você fala, porra, é um ótimo investimento, viu? A gente está muito satisfeito. A expectativa é que o mercado continue crescendo e que a instalação desta energia renovável seja cada vez mais acessível. Tarifa aumentando, o preço do equipamento reduziu bastante, né? A gente tem a maior economia dos últimos anos, né? No último ano para cá, teve uma redução de 35%. A partir de hoje, toda terça-feira, a gente vai falar sobre empreendedorismo aqui no Jornal da TV Tati. Nosso quadro chama Uma Boa Ideia. Aqui na região nós temos muitas pessoas com muitas boas ideias. Hoje a gente fala sobre uma boa ideia compartilhada por um grupo de mulheres. Se a união faz a força, estas mulheres são a prova que é possível unir moda, arte, inovação e empreendedorismo. Então, eu tô aqui faz 1 ano e 5 meses com a Urban Arts aqui em São José.
Nós atendemos tanto arquitetos que trazem seus clientes, como o cliente final que vem aqui procurando quadro para a casa dele. Nosso trabalho também nem sempre é presencial, tem muita gente que manda online para a gente faz a curadoria, a pessoa vai e escolhe o quadro. Então tem esses dois tipos de atendimento, tanto presencial como o online. E o modelo de loja é super diferenciado. Por aqui tem vendas de biquíni, roupas e quadros. Mas calma, esse é um tipo de negócio que ganhou o nome de Store in Store, muito comum nos Estados Unidos. Acho que essa parceria vai agregar muito para todas, não só para mim que trouxe elas para o espaço, mas para elas também que assim, a pessoa vem aqui ver um quadro, sai com uma sacolinha de roupa ou de biquíni. Às vezes vem ver um biquíni, uma roupa, já vê o quadro. A Jéssica tem um negócio de moda praia há 6 anos e não pensou 2 vezes em aceitar o convite para fazer parte desse negócio. E ela tem adorado a ideia e o novo conceito. É um conceito diferente, na verdade é um conceito inovador, né? A proposta do espaço realmente é a gente agregar para as nossas clientes e trazer uma oportunidade onde ela pode encontrar diferentes novidades dentro do mesmo lugar. Nós da Purumar completamos 6 anos agora em outubro, então a gente estava sentindo aquela necessidade de mudar de lugar, né? Nossa loja era num ponto físico, mas num prédio comercial, então a gente não tinha essa visibilidade que uma loja de rua ela dá, né, para nossas clientes. Então a gente falou, esse é o momento, fomos convidadas para estar aqui, estamos muito felizes e eu tenho certeza que essa proposta vai ser de muito sucesso, né, para todos. Quem também faz parte desta nova fase é a Marcela, que já tem uma loja de roupas no centro de São José e agora decidiu apostar em novos ares. A gente acabou aceitando o convite da Aline para vir para cá, porque é uma rua que tem uma visibilidade muito grande e além disso tem os quadros, tem as meninas dos biquínis, né, que acaba conversando uma peça com a outra e também traz mais clientes para a gente. É muito bom a gente ter essa parceria que uma acaba ajudando a outra, ensinando. E também tem isso que eu falei dos clientes, que acaba que vem mais clientes pra gente que não acessava a nossa loja e acaba sendo isso. A loja surgiu com a vontade de fazer diferente e trazer inovação para São José. Aqui, uma auxilia a outra e por causa do trabalho em equipe, a expectativa é o aumento das vendas. Estar aqui com outras mulheres empreendedoras pra gente é magnífico. Eu acho que uma tem a agregar junto com a outra. Quando a gente fala em agregar forças, unir forças, é o que a gente realmente preza para esse momento e para esse espaço. A hora que uma pessoa vem escolher um biquíni, ela acaba conhecendo as artes, os quadros, as roupas da Ducas também. Então eu acho que é um momento que a gente tem aí para unir força total. A união de forças faz sucesso sempre. Sucesso para vocês cada vez mais, meninas. No próximo bloco a gente fala sobre negociação de dívidas. Eu volto já. O dia está quase chegando ao fim, é bom chegar em casa, jantar, relaxar, né? Mas é difícil fazer tudo isso com a cabeça a mil, com preocupações relacionadas ao endividamento, então piorou. Estar com o nome sujo é preocupante e faz parte da realidade de muitas pessoas. Se é o seu caso, eu te trago uma notícia que pode servir como esperança. Começou essa semana o Feirão do Serasa. A pessoa pode conseguir até 99% de desconto com as cerca de 1.000 empresas parceiras. Tem empresa de telefonia, tem bancos, tem lojas, tem empresa de luz, de água, são muitas. A negociação pode ser feita online ou direto em uma agência dos Correios. E esse ano tem novidade. A pessoa pode juntar várias dívidas e pagar de forma unificada. No thmais.com.br/vale tem todos os detalhes sobre esse assunto. Aproveitar oportunidades assim pode ser um bom negócio, mas é preciso ficar atento para não transformar a negociação em uma nova dívida. A primeira dica é ter calma. O segundo é ter uma ordem, planejada e que vai te beneficiar
nesses pagamentos. Então, não é escolher de forma aleatória, né, os boletos que você vai efetuar o pagamento. Você tem que escolher de forma estratégica aquele que realmente vai te beneficiar. Pensa em dívidas em aberto, que a gente tem que pagar sempre aquela mais cara ou aquela que tem os juros mais altos. E não. Primeiro, você vai pagar aquela que são de serviços essenciais. Água, luz, gás, condomínio, porque elas têm impacto direto na sua vida. E aí o segundo grupo de dívidas que você paga nessa sequência, estrategicamente falando, são os bens financiados, né? Então, quando eu falo bens financiados, não é só a casa que a gente financia a longo prazo, mas também moto e também carro, porque são bens que o banco, a financiadora, pode vir e tomar caso você não efetue o pagamento. O terceiro grupo que a gente pagaria seriam o grupo que tem o custo efetivo total maior, ou seja, de juros maior. Então, grande parte das pessoas tem uma dívida de cartão de crédito. E aí, é essa dívida que a gente está alongando, é essa fatura de cartão que eu estou renegociando, é aquele, e muitas vezes, ou aquele financiamento daquela linha branca que eu financiei, e isso tem os juros rolando, né? Então, aquilo que tem, né, geralmente a gente costuma jogar para frente, são coisas que não nos tomam. Então, por não nos tomarem, acabam que a gente prioriza outras coisas no âmbito do consumo, que não o pagamento dessas dívidas. O Ministério da Educação está finalizando um projeto de lei que quer proibir o uso de celulares nas escolas públicas e particulares. Aqui em São José, algumas escolas já estão aderindo a essa restrição. Pessoal, vamos lá começar a aula. Então, guarde o celular, por favor, sem celular em cima da mesa, tá bom? Desligue e guarde. Vocês ouviram a professora, né? Então, nada de celulares em sala de aula. Bora guardar o aparelho dentro das mochilas. Esta escola particular, na zona sul de São José dos Campos, antes mesmo de qualquer lei ser aprovada contra o uso do celular em ambiente escolar, já havia tomado as próprias medidas. Na pandemia, a gente flexibilizou o uso do celular para que os alunos pudessem, de fato, usar. Foi um período difícil, né? Então, nós usamos essa tecnologia. Só que, com o passar do tempo, a gente foi vendo que os alunos, eles não têm controle e eles foram se perdendo, né? Até na questão dos jogos, no uso excessivo das telas. E aí, então, nós decidimos voltar com uma regra que já é da escola. Então, hoje, os alunos eles não podem usar o celular mesmo, em nenhum momento. A primeira semana foi um pouco mais tenso, vamos dizer assim, mas logo eles entenderam e estão obedecendo. E, de fato, tem feito diferença na sala. Alguns professores estão dizendo que a aula melhorou, né, a atenção melhorou. Na hora do intervalo, eles estão ou jogando ou conversando. Então, melhorou, inclusive, até a interação social dos alunos, né? E os alunos entenderam o recado. Natan está no 3º ano do ensino médio e sabe onde o aparelho deve ficar. O uso dele sempre na sala, ele pode atrapalhar a gente e com essa regra aí, com ela eu tenho sido um aluno um pouco melhor, porque antes eu prendia muito tempo no celular durante as aulas e perdia a explicação da professora. E aí ela falava alguma coisa, esquecia a data, justamente porque eu estava ali focado no celular e perdia a parte da aula importante. Eu já venho com ele na mochila, nem pego. Mas e aí, professora? Realmente foi uma boa restringir o acesso? Inicialmente a gente teve um pouquinho de resistência, mas hoje assim já está todo mundo acostumado, ele já entra, o celular já está na mochila. Vez ou outra que a gente tem que chamar a atenção, mas eles aderiram até que bem a essa regra. E você percebeu que teve alguma mudança em relação à nota ou comportamento já com o celular? Assim, o rendimento deles também aumentou em relação a essa nova regra? Sim, melhorou porque eles têm menos distração, né? Porque assim, o celular em alguns momentos ele é muito mais atrativo. Então, a gente percebia que eles ficavam muito dispersos, muito distraídos no celular, e a gente às vezes não conseguia fazer com que eles estivessem ali com a gente, né? Então, sem esse foco, melhora. Em fevereiro, o uso de celulares e outros dispositivos tecnológicos foi proibido nas escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiro. E agora o Ministério da Educação está finalizando um projeto de lei que prevê a proibição do uso de celulares em escolas públicas e privadas de todo o país.
Mas não é de hoje que existe essa discussão sobre a proibição ou não do aparelho celular dentro do ambiente escolar. Mas a fundo, qual o real impacto do celular no aprendizado de uma criança ou adolescente? Segundo a especialista, estudos comprovam a interferência no desenvolvimento cognitivo. Agora, nesse processo de alfabetização, digo aí nessa educação básica, nós estamos vendo os textos fragmentados, às vezes sem coesão, sem coerência, justamente pela falta, né, dessa leitura. E às vezes o que acontece? Você pega a mídia, você vai pegando cada vez mais resumo do resumo do resumo. E às vezes a informação que o aluno tem, que o jovem tem, ele o quê? Ele é fragmento, né, de um TikTok, ele é fragmento de uma informação rasa, curta, né? Ainda mais no Brasil, que nós temos ainda um índice alto de analfabetismo, né? Então, organizar, educar para esse bom uso das mídias é um desafio, mas é um desafio que tem que estar na pauta do processo de ensino-aprendizagem de todas as escolas, de todos os níveis. Mas em um mundo cada vez mais digital, a tecnologia não tem um papel importante na educação? Enquanto tecnologia, as mídias existem para você em relação à competência leitura e escritura. Você vai fazer um texto, ela tem que auxiliar em várias fontes de busca, de pesquisa, mas ela não pode ser o produto da sua escrita, né? Por exemplo, você vai compor um texto, você vai pesquisar vários autores. Nisso a tecnologia ajuda muito. Você tem assim, entra em site de várias universidades, de várias fontes, porém o filtro, né? O autor tem que ser crítico, ele tem que fazer o seu trabalho. E nós estamos vendo a geração de copistas, né? E entre outros fatores também que a própria ciência aponta, é a capacidade de memorização. Algo que a escola do Natan tem feito. O uso correto da tecnologia nos momentos apropriados. Em contrapartida, alugou pelo menos 30 celulares, 30 tablets, na verdade, para que os professores pudessem, ou na aula de história, ou de geografia, ou de arte, por exemplo. A professora quer tirar fotos, então ela acaba usando. E principalmente na aula de redação, nós usamos uma inteligência artificial, que é a Letros. Tem melhorado as nossas notas, né, acima de 900, por exemplo, no Enem, com o uso da tecnologia. Então a escola oferece a contrapartida. Discussões que alunos, professores, diretores e todo o sistema de ensino brasileiro terão que se adaptar com o passar dos anos. Pausa rápida, mais uma vez para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre a expectativa do comércio para o Halloween. Até já! Vamos de previsão do tempo agora. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, mostra que a quarta-feira deve ser um pouco mais quente com relação ao que foi hoje, tá bom? E tem possibilidade de chuva no Vale, no litoral e na Serra da Mantiqueira também. Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 12 e 28 graus. A máxima sobe em Taubaté um pouquinho mais e pode chegar aos 30 graus. As temperaturas ficam entre 10 e 22 graus em Campos do Jordão. No litoral, os termômetros não sobem muito não. Em Ilhabela, a máxima não deve passar da marca dos 25 graus. Eu só espero que não chova a ponto de atrapalhar o Halloween das crianças. Algumas festas já foram no fim de semana, outras estão marcadas entre quarta e quinta-feira. Bom para o comércio, né? Que está na expectativa para que as vendas desse ano aumentem. A época mais assustadora do ano está chegando. Assustadora e deliciosa. Nesta loja que fica no centro de São José dos Campos tem várias opções de doces. Tem um que pinta a língua, o outro com gosto de abóbora. Além das guloseimas, que, claro, são muito vendidas nessa época de Halloween, as fantasias e também as decorações devem aumentar em até 10% as vendas neste ano. Fantasia tem que ter, né? Não tem como Halloween sem fantasia.
Então, assim, muitas mães que levam marshmallow, a criançada gosta. Atrás vai uma bala de abóbora, um pirulito que pinta a língua. A venda dos doces, ela acompanha acessórios, acompanha uma fantasia. Os preços, eles estão equivalentes ao do ano passado. A expectativa é boa. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista na região, esse aumento pode ser associado às oportunidades de emprego que estão crescendo nessa época. Tivemos no primeiro semestre um crescimento recorde aí de 9,5%. Isso vem se repetindo nas outras datas comemorativas, Dia das Mães, das Crianças, Dia dos Namorados. E o recorte indica um crescimento também nessa data, no Halloween, por conta exatamente o fortalecimento do mercado de trabalho. A Vivian mora em um condomínio que tem a tradição de distribuir doces para a criançada durante a brincadeira do doces ou travessuras. As decorações já enfeitaram ou será que assombraram a casa? É muito divertido, porque tira o medo das crianças, daquela coisa de fantasma, mostra para eles que na verdade é tudo uma diversão, é tudo uma brincadeira e faz com que eles encarem com mais naturalidade também. Eu acho super positivo. Desde bebezinho esse aqui participa, o outro que tá por aí também, a gente adora. Cai no meu aniversário, o Halloween, sempre fazemos festa também, convidamos os amigos, no condomínio, em qualquer lugar onde a gente morou, sempre aderimos. Por hoje é só, gente. Fiquem agora com o SBT Brasil. Amanhã a gente se encontra ao vivo 11h30 da manhã na Hora do Vale. E eu conto com a sua companhia. Obrigada pela companhia hoje à noite. Até amanhã. Tchau.